bom dia, jovens alunos do 9º ano do Fundamental da Escola do Colégio Viramundo. Vocês estão bem? Eu aqui estou beleza, eu estou bem, apenas com saudade de vocês, doido para encontrá-los, abraçá-los de verdade, tá? Eu creio que logo iremos nos ver. Então, nosso joinha, nosso compartilha aí, nosso legal, né? Porque nós sabemos que nosso Deus está cuidando de todas as coisas. E que possamos ter confiança e esperança que tudo isso que está acontecendo é para dias melhores para todos nós, certo? Por isso que Deus abençoe a nós e vamos começar a nossa videoaula. É importante que você esteja nas mãos o livro de filosofia do 9º ano, porque teremos algumas coisas embasadas na leitura desse livro. Iremos falar um pouquinho sobre coisas que já falamos na sala de aula, porque por causa do tempo de distanciamento, por causa do tempo que estamos distantes, precisamos fazer um pouco de revisão, tá? E aí entrarmos em assuntos novos. Essa semana vocês terão uma folha xerocopiada embasada nessa videoaula e no livro de filosofia. Então vocês irão pegar essa folha xerocopiada e iremos responder de acordo com o que nós iremos falar aqui na videoaula. Vamos começar a videoaula? Vamos lá. Então, começando a videoaula, aula de filosofia para o 9º ano do Colégio Viramundo. E quem vos fala aqui é o professor Otto, professor de filosofia. Vamos lá. Nós estamos falando e nosso assunto, né, é a filosofia contemporânea. Quando fala contemporaneidade, nós estamos falando do tempo atual, nos tempos que nós estamos vivendo hoje. É o nosso tempo. Então, a filosofia contemporânea é a nossa filosofia, que é aquilo que nós estamos pensando, como nós pensamos, o que é importante, que nós consideramos hoje para pensar. Hoje nosso pensamento é mais evoluído do que as filosofias de tempos passados. Então, mas o que é realmente importante nós pensarmos hoje? E será que nós estamos pensando nessas coisas importantes? É isso que nós temos que questionar. Diante de tanta coisa para pensar, o que estamos pensando vale a pena pensar? A coisa principal da filosofia contemporânea é isso. Vale a pena pensar naquilo que você está pensando, questionando, refletindo. As perguntas que você está fazendo são perguntas certas? Estão fazendo a pessoa certa essas perguntas? Enfim, vamos lembrar da filosofia contemporânea, vamos saber qual é a razão, né, dessa filosofia, e vamos tentar perceber se nos encontramos dentro desse pensamento ou estamos alienados fora do pensamento contemporâneo. Vamos lá. Então é importante saber que a filosofia contemporânea ela inicia no século XIX, iníciozinho do século XIX, e perdura até os dias de hoje. Então podemos dizer até mesmo que ela tem início no final do século XVIII, na passagem do século XVIII para o XIX, início do século XIX, e até os dias de hoje nós temos a filosofia contemporânea. E tem como marca principal uma crítica ao cientificismo moderno e às estruturas racionais. O cientificismo moderno, sabemos que é moderno, nós usamos o termo moderno de forma inadequada, porque moderno é o tempo antes do tempo contemporâneo. Tá? A época antes do contemporâneo é a época moderna. Então, o cientificismo moderno, ele esqueceu ou parou de pensar no ser humano como um ser que tem uma alma, tá? Uma mente poderosa capaz de pensar as coisas que estão dentro de si e fora de si. Então, se a ciência ela buscou apenas questões objetivas, questões que podemos provar cientificamente em laboratório, por meio de
por meio de técnicas e métodos científicos, enfim. E também criticava a estrutura racional que estava ligada ao cientificismo. Então a filosofia contemporânea ela traz uma de suas características principais uma crítica a esse cientificismo moderno. Hoje existe ciência contemporânea, tá, que estuda o eu, estuda, né, o ser humano em sua alma, na psicologia, psicanálise, né, a psiquiatria, enfim, e outras ciências também. Mas nessa época não. Nessa época era apenas questões objetivas. Houve um avanço, né, que é na época medieval, a época antes deles, antes da moderna, não se tinha nada. A ciência era considerada como bruxaria. Então evoluiu o pensamento, mas nós estamos mais evoluídos do que eles. Então a filosofia contemporânea busca compreender não só a nossa essência mais íntima, tá? A nossa alma, o nosso espírito, mas também a do mundo que nos cerca. Tá? Existe uma essência que nos cerca, em volta de nós. Então, para alcançar essa compreensão, o filósofo seria responsável para analisar com profundidade os valores da sociedade. Olha só, isso é profundo. Somente um pensamento evoluído é capaz de perceber e de ter uma visão de que a sociedade em que vivemos tem valores, na qual nós estamos inseridos dentro desses valores. E muitas vezes é obrigado a cumprir esses valores, porque aprendemos dos nossos pais aprenderam dos pais deles, e aí fomos passados como herança. Tá? Então, como conhecimento sobre os valores que constituem nossa sociedade pode ser limitado pela ideologia, o filósofo é quem deve, portanto, tentar se aproximar ao máximo que conseguir da realidade, procurando várias perspectivas a refletir sobre o tema. Então, os nossos valores da sociedade, eles podem ser uma ilusão, podem ser fruto, resultado das ideologias que os homens criam, ideologia política, ideologia de gênero, ideologia religiosa, ideologia cultural, são várias ideologias. O que é ideologia? É um conjunto de ideias que os homens criam e se torna a sua verdade, sua própria verdade. Vamos ver daqui a pouco que para um filósofo contemporâneo a ideologia se tornou até mesmo uma ferramenta nas mãos de pessoas que querem dominar outras pessoas. Vamos ver um pouquinho sobre alguns, dois filósofos contemporâneos, tem muito mais, claro. Vamos ver apenas dois deles. Primeiro, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Pronuncia assim, Friedrich Nietzsche. Tá? Ele traz em uma das suas teorias a transvalorização. Na cabeça dele, cabeça de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele diz o seguinte, que o filósofo precisa, para entender a sociedade, aprender a decompor os valores da sociedade, até mesmo destruir algum desses valores para poder reconstruir os valores que vale a pena serem seguidos. Então, Nietzsche, esse cara aí, bigodudo, diz assim, que transvalorar, esse filósofo, é uma suma, é analisar os valores morais, tendo em vista a manutenção daquilo que pode ser benéfico ao ser humano e a troca daqueles valores prejudiciais. Essa seria uma forma possível e viável de estabelecer uma valorização moral capaz de fortalecer novamente o ser humano e torná-lo capaz de explorar a plenitude da sua potência. Então, para Nietzsche, claro que ele se considerava um ateu, deixava que valores como religião, valores como tradição cultural, são valores que muitas vezes, ao invés de ajudar o ser humano, ajudar o indivíduo, ajudar a sociedade, prejudica.
Então ele acha que esses valores deveriam ser destruídos e valores benéficos como a bondade, a honestidade, a cooperação, o amor ao próximo, no que diz respeito ao próximo, ao outro humano, amar o humano. Ele achava que esses valores devem realmente permear e garantir a vida em sociedade, independente de valores recebidos externamente, como a religião, como as tradições culturais da sociedade. O outro filósofo contemporâneo é o Karl Marx. Ele traz, a teoria, uma das teorias dele, que é muito tanto Nietzsche, tem muitas teorias, além da transvalorização. Marx também tem outras muitas, além da ideologia. Mas como nós falamos que o filósofo contemporâneo ele busca entender os valores da sociedade e percebe que esses valores têm muito a ver com as ideologias, então eu separei essas duas teorias, tanto de Nietzsche quanto de Marx, para entender o que é destruir os valores prejudiciais que estão muitas vezes envolvidos por ideologias. Então, Marx ele diz que o filósofo, ele que é filósofo sociólogo alemão, considera o fundador do socialismo científico, criador de métodos de análise social materialista, porque ele teceu um olhar crítico, ele teceu um olhar crítico à ideologia. A partir da visão crítica de Marx, o termo passou a ser designado como algo negativo. Para Marx, ideologia é algo negativo, não é algo bom, é algo positivo. Para Marx, a ideologia tornou-se instrumento de dominação da classe dominante, que na época a burguesia, sobre a classe dominada, que é o proletariado, o operário, o trabalhador. Então havia, segundo o filósofo Marx, uma infraestrutura à economia que mantinha o sistema capitalista de dominação. Então, para Marx, a ideologia era o meio de manter as pessoas calmas por meio de uma ilusão, a de que o capitalismo e a propriedade privada eram meios justos. Todos nós poderíamos ter nossa casa, a nossa oportunidade ao sol, mas nunca se alcançava isso, porque já estava no controle dos dominadores, que era conhecido como burguesia. Então a ideologia impedia que as pessoas se revoltassem, as pessoas lutassem pelos seus direitos e fossem iludidos esperando algo bom para o futuro. Então a nossa sociedade é permeada de valores que estão muito cheios de ideologias que ajudam a manter as ideias de uma classe dominante e manter a maioria das pessoas dominadas pelo engano, pelo erro. E a filosofia contemporânea, ela não conversa apenas pelos filósofos. Vocês viram isso na atividade que eu passei em pesquisa. Ele também conversa pelas artes. Será que só o filósofo alcança essa forma de olhar o mundo que nos cerca? Na verdade, não. No campo das artes, por exemplo, há muitos artistas que desconstroem suas visões para poder compor suas obras. Cubista fazem parte desse grupo. Eu conheci esse movimento, o movimento dos cubistas, o cubismo fez parte, vocês já fizeram a pesquisa, que foi um movimento chamado Vanguardas Europeias. Essas vanguardas europeias, elas começaram na Europa no final do século XIX, início do século XX. E eles romperam com a arte, o pensamento atrasado, antigo da humanidade, de ter tudo certinho, tudo no seu lugar, tudo bem dentro do seu quadrado, entre aspas. Então eles, por meio da arte deles, que causaram espanto, eles romperam com as coisas do passado e deram início às coisas novas que estavam acontecendo, que estavam surgindo, as descobertas estavam surgindo na época, nessa virada do século XIX para o século XX. Tanto que essa época é chamada de Belle Época,
ou Bela Época ali na França, né? Vamos ver então um pouquinho sobre essas vanguardas europeias, que é uma expressão filosófica da contemporaneidade. Então, não somente por meio das palavras e os filósofos, mas também por meio da arte. A filosofia é vista ali também. Os artistas são filósofos que usam a sua arte para expressar suas ideias, as ideias dessa época. Então surgem então as vanguardas europeias, aí temos aí um mapa mental que eu coloquei, e são as conhecidas o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o surrealismo e o dadaísmo. Então, essas são as vanguardas europeias. Então, cada um tem suas características particulares, por isso são conhecidos como escolas. A escola do futurismo, a escola do cubismo, a escola do expressionismo. E os artistas, eles raramente perpassavam para outra expressão. Então, eles se identificavam com o cubismo, eles só faziam obras cubistas. Os que se identificavam com o expressionismo faziam obras expressionistas. Mas o espírito vanguardista, o espírito desse movimento era o mesmo nessas 5 formas de expressar a filosofia contemporânea através da arte. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar alguns exemplos. Olha só. Aqui temos aí o surrealismo. Essa visão de derretimento do tempo, né? Isso é visto somente nos sonhos, somente numa realidade subconsciente. Não é na consciência, mas só no inconsciente, na subconsciência, você consegue ver uma realidade como esta que essa obra traz. Então, isso foi uma descoberta da psicanálise, da psiquiatria, surge com Sigmund Freud. Então, o artista surrealista, ele retrata coisas que não se vê na realidade do consciente, somente nos sonhos, nas coisas inconscientes, de acordo com a descoberta da psicanálise. Temos aqui o expressionismo, que ao invés de se preocupar com a forma, mas com a expressão. O nome dessa obra expressionista é O Grito. As pessoas, né, conseguem perceber na expressão dessa obra, expressão dessa pintura, né, um pavor, um desespero de alguém que está gritando. Então captou, na verdade, a expressão. O importante não era as formas, não era o desenho, mas a expressão e a mensagem que essa personagem trouxe para nós, para a humanidade, com expressão. Temos então o cubismo. Essa obra usa-se as formas geométricas para se desenhar as obras de arte e também fazer a expressão desse tempo. Então, isso aqui, essas formas de arte eram, para muitos que conservavam a maneira antiga de pensamento, era uma afronta, era algo feio, era algo horrível, coisa feia, coisa estranha, porque eles não tinham isso antes. Então, o movimento vanguardista veio romper com a filosofia, com as ideias do passado e dar início a uma ideia contemporânea, uma ideia atual. Tá? O que estava acontecendo no mundo, como por exemplo o futurismo. O futurismo retratava a descoberta da velocidade, né? O automóvel, o avião. Então, as coisas agora eram mais velozes, não eram mais de charrete, não era mais de carro, não era mais de cavalo. Agora eram carros, automóveis, eram trem, eram corridas de automobilística. Então as coisas agora eram mais velozes, máquinas, indústria, as coisas agora eram mais velozes. Antes demorava a fazer uma roupa, tanto tempo fazer, agora faz mais rápido. Então a vida saiu da monotonia devagar e passou a ser mais rápido. Então essa é uma das características principais do futurismo, a velocidade que as coisas estão acontecendo. E por fim temos o dadaísmo, que o próprio nome dadaísmo, dada vem da pronúncia de uma criança, um bebê recém-nascido, um bebezinho, dada. Então mostra que é algo que veio, uma arte que veio apenas para tirar as pessoas
daquilo que aprenderam a ser como certas. Então, para o dadaísmo, uma peça, um urinol, né, masculino, um banheiro masculino, que é lugar de fazer urina, o urinol é uma aula de arte. Uma roda de bicicleta enfiada num banco é uma obra de arte. Então, para uma pessoa conservadora, isso é um estranho, isso. Mas, na verdade, a intenção dele é causar estranheza, é causar espanto, é tirar do comodismo e fazer com que ande, porque o tempo passou, o tempo estava andando. Então, essa é a intenção em pensamento contemporâneo. Então, a filosofia contemporânea também lida com a ética, mas como é a ética? A moderna, a filosofia moderna anterior à nossa, a contemporânea, costumava considerar que a ética era válida para todos. Então, a ética era algo que todo mundo seguia igual. Mas o pensamento contemporâneo percebe que depende muito. A ética depende não somente da pessoa, mas de todo o convívio, todo aquilo que ele aprende como ser humano na cultura, em que cultura que ele foi criado, em que família que ele foi criado, em que valores que ele foi criado. Então, suas teorias, os filósofos modernos argumentaram que essas éticas eram regras racionais e universais. Então, todo lugar deveria ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de raciocinar, de viver, de ter as mesmas regras. Essa é a maneira do filósofo moderno pensar. O filósofo contemporâneo já pensa diferente. Esse pensamento podia gerar problema, porque é correto que para uma cultura pode não ser correto para outra cultura. Então, o pensamento contemporâneo, como nós vimos ali nas vanguardas europeias, percebe-se que existe uma diversidade cultural, uma diversidade de gênero, uma diversidade de pensamento, uma diversidade de valores. Cada ser humano tem o seu valor, tem o seu pensamento, tem a sua criação, enfim. Então, nós, como filósofos contemporâneos, como pensadores contemporâneos, temos que aprender a viver com a diferença e perceber que a verdadeira filosofia, ela está preocupada em resolver questões e solucionar problemas comuns, como o dia a dia, né, problemas que relacionam com a humanidade. Ao invés de nós passarmos de longe dos problemas, nós temos que encará-los de frente e tentar resolvê-los na forma que não só eu seja beneficiado, mas que o outro também seja beneficiado, e assim todos nós nos respeitemos como seres humanos. Eu trouxe aqui o pensamento do filósofo francês André Comte-Sponville. Ele diz que a ética da responsabilidade quer que respondamos não apenas por nossas intenções ou nossos princípios, mas também pelas consequências de nossos atos, tanto quanto possamos prevê-las. Então, para o que André Comte-Sponville disse é o que eu falei anteriormente. A ética de hoje, contemporânea, é entender que não somos únicos na Terra e que existe uma diversidade e que nós temos que essa responsabilidade em tudo que iremos fazer, pensar no outro, que é diferente de mim. Eu tenho que respeitá-lo como ele é. Senão, se eu não pensar assim, as consequências dos meus atos vão ser consequências negativas, ao invés de ser consequências positivas. Então, quando eu parar de pensar na caixinha e entender que existe uma diversidade cultural entre os seres humanos, então eu estou no caminho, né, do pensamento filosófico contemporâneo. Vamos assistir um vídeozinho aqui, depois vamos discutir um pouco sobre o que esse vídeo fala para nós, tá bom? Vamos lá. Presta atenção no que vai acontecer.
um vídeo simples chamado Vida. Life, Vida. Uma poça de água. Vem primeiro. Arregaça as pernas na calça e passa dentro da água. E segue seu caminho. Interessante. O segundo, olha a poça de água, passa com cuidado e segue seu caminho. E o menino da escola, a criança, como vocês, ele olha ao redor, olha em volta, vai e pega algumas pedras, né? Pega algumas pedras. Olha a satisfação dele. E faz um caminho com as pedras. Legal, né? Ele olhou e deixou as pedras aí. Então outras pessoas poderão vir agora e atravessar essa pequena ponte que ele construiu aí. A vida é simples. Tá? Nós que complicamos. Não complicamos a vida. Então, esse videozinho, ele resume o pensamento contemporâneo. Ali que vai passar naquela ponte ali, um branco, um negro, um rico, um pobre, não importa se é uma criança, um adulto, vai passar por aquilo ali, que aquela criança simplesmente fez. Não pensando somente nele, mas também pensando no outro também. Tá bom? Então é isso aí. Eu quero que Deus abençoe vocês e temos a próxima videoaula, com mais novidades. Já falei, haverá essa semana uma folha xerocopiada com atividades relacionadas a esta videoaula e as atividades, os textos do livro de filosofia, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, que dê uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, tudo de bom. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Confia em Deus, Ele é tudo para nós. Tchau, tchau.